Obrigada a todos vocês. Eu queria agradecer também às pessoas que nos acompanharam pelo E-Cidadania, pelo canal E-Cidadania. Eu vou até ler mais 3 perguntas aqui, mesmo que vocês não respondam, já pelo adiantado da hora, mas para que levem a ideia do contexto que foi colocado, e nós aqui vamos nos encarregar, pelo menos no que tiver aqui de pergunta para mim e para o senador Thelmário, nós vamos responder com o endereço virtual que recebemos, eletrônico que recebemos aqui. Agradecer a Damião Pereira, educador físico, que fez diversas perguntas, e uma delas é parabenizando o cabo Elisandro Lotim pela consciência social da realidade da violência que mata mais de 60 mil pessoas no Brasil. Excelente consciência. O parabenizo também pela coragem de vir e expor a verdade. O Brasil precisa de mais homens com essa consciência e coragem. Também ele parabeniza o defensor público André Prachedes. E se na sua visão, se realmente investíssemos numa educação de qualidade, todas essas patologias sociais não seriam resolvidas sem tanta morte, sem tanta violência. Também nessa mesma direção, ele se dirige a mim e ao senador Thelmário sobre a importância de uma educação de qualidade proporcionada a todas as crianças brasileiras nesse contexto social. E há muitos outros que fizeram perguntas que nós tentaremos passar para os senhores convidados, para que eles possam dar algumas perguntas, são feitas repetidamente pela mesma pessoa, perguntas semelhantes, o mesmo assistente faz sobre diversos assuntos. Então, nós passaremos uma cópia para aquelas que os senhores sentirem que devem responder, poderem fazê-lo efetivamente. E eu queria acrescentar apenas para que os senhores pensem numa dimensão que nós temos trabalhado na comissão e repetido esta situação em diversos tipos de depoimentos que eu pretendo levantar para que vocês reflitam sobre ele. Eu não tive a oportunidade de ouvir no início uma fala sobre isso, mas queria insistir. As diversas falas das organizações populares que aqui chegam e as pesquisas demonstram a incidência maior da violência sobre a juventude negra. E ela não se reduz a uma conclusão de que a juventude negra é a maioria e, por isso, ela é a maioria a ser atingida. Porque as pesquisas demonstram também que há um crescimento da violência sobre os jovens negros e uma diminuição da violência sobre os jovens brancos. Isso tem que nos fazer tirar algumas conclusões. Uma conclusão que já foi aqui ressaltada. Nós somos uma sociedade que é machista, que é uma sociedade escravocrata, portanto, isso se reflete numa postura de um racismo institucional que nós precisamos entender para combater. Os jovens que morrem da polícia, também majoritariamente no Brasil, são jovens policiais negros que matam jovens negros na sua comunidade e na sociedade. Porque há um território definido como território suspeito e território onde o crime se dá. Ele não é os locais onde moram a sociedade ou a parcela da população com uma renda melhor. São os territórios onde moram aqueles que têm uma renda pior. E é nesta sociedade onde também está caracterizado um tipo. Há uma decisão e uma definição dentro que vai se formando na população, e não sei se chega a ser definido nas polícias,
o tipo do suspeito, mas o suspeito é principalmente um jovem negro. Se, falando para uma população do meu estado, da capital do estado, um jovem que é preso em Ondina e é branco, com droga, ele certamente será caracterizado como usuário e, no máximo, será levado para ser registrado a sua situação e logo depois liberado. Se um jovem da mesma idade, talvez frequentando até a mesma escola ou a mesma universidade, for negro e morar no subúrbio de Salvador, ele será, com a mesma quantidade de droga, ele será preso como traficante e tratado de forma bastante diferente pela nossa população, pela imprensa, pela polícia e por todos. Lembro também que nós fizemos um levantamento, Cabo Lotim, da distribuição da polícia da cidade do Salvador. E no tempo em que tínhamos hoje em dia não se usa mais, você tem apenas as patrulhas, mas o formato do módulo policial, havia um número muito maior de módulos policiais nas áreas de classe média. Aliás, um dos últimos módulos policiais a serem desativados foi justamente em Ondina, quando a polícia decidiu retirar o módulo policial, ela começou a retirar justamente da área popular. E o argumento era que era onde havia uma possibilidade maior de crime contra o policial que se encontrava ali mais vulnerável. Eu não sei os dados existentes que demonstrem isso, mas muitos desses módulos, em vez de servir a isso, era usado justamente para prender e machucar aqueles presos que não tinham, negros, jovens e pobres, que eram presos em alguma manifestação. No início, para prender e machucar estudantes que se manifestavam na rua contra a ditadura. Mas depois, no carnaval, nas festas populares, para exatamente machucar aqueles que eram presos na manutenção da ordem pública, numa briga, numa coisa dessa natureza. Então, essa questão, eu volto a dizer, nós estamos juntando pobreza, a situação da pobreza, de uma juventude que qualquer segmento de juventude, ele em princípio, é um segmento que se coloca utopicamente buscando novas experiências na sociedade e é um segmento vulnerável, seja em qualquer nível de renda da população. Mas o jovem negro pobre, porque o jovem pobre é, em geral, um jovem negro, porque assim foi organizada a sociedade brasileira, ele é mais vulnerável. E é aí onde a gente encontra justamente aqueles que hoje são as principais vítimas. E a isso se junta o crime organizado. Não é porque ele é jovem que ele é bandido. Ele é a vítima e ele é a fração mais vulnerável da população para ser atraída para o crime. Então, é essa visão que nós queremos que a polícia possa ter. E muitos que nos escrevem aqui, escrevem para dizer, tem que punir o jovem, tem que prender o jovem. E é sempre esse jovem que é mais vulnerabilizado. Então, a nossa experiência aqui faz com que a gente tenha, necessariamente, por discutir com a juventude, a gente possa ter um painel como esse, que nos permite ouvir as discussões e aquilo que passa
pelo debate de uma nova política de segurança pública, que vocês são responsáveis por trazer e trouxeram aqui em grande dimensão, de discutir uma política de enfrentamento das drogas no Brasil, porque não é o único crime organizado neste país, mas é aquele que mais se relaciona, certamente, com a população de jovens no Brasil e a forma como esse crime é tratado na sociedade, como a guerra às drogas é feita pela sociedade, que é responsável por vitimar policiais, jovens e jovens na sociedade brasileira. Então, o objetivo nosso é discutir isso, a morte de jovens, de que maneira ela ocorre, como ela ocorre e por que ela ocorre. E aí, a ligação que ela tem com a situação das polícias, com a situação como é tratado essa questão racial no Brasil. Nós não podemos, em momento nenhum, discutir nada disso sem levar em conta essa situação. E eu tenho certeza que também nas polícias, o policial negro, como ele é tratado desde o início, é diferenciado, é diferente. E é isto que é preciso que nós possamos ressaltar também nesse debate, não é? Eu concordo em parte apenas quando se diz que não há comoção. Eu vejo a cobertura da imprensa e dificilmente não vejo um registro lamentando a morte de um policial. É claro que o que muitas vezes ocorre é que numa chacina de 10, 20 jovens numa comunidade, você envolve 10, 20 mães e pais de família de uma só vez. Quando se mata também 10 policiais juntos, há a comoção de 10, 20 famílias que ficam sem pai de família, que se manifestam. O que nós devemos evitar, Cabo Lotim, é justamente, na minha opinião, a ideia de uma população que é um contra outro. A polícia contra a juventude. E, principalmente, a ideia de que bandido bom é bandido morto. Porque essa ideia é que vitima também a polícia. Porque, na medida em que se busca, na morte de um policial em ação, a polícia entra numa comunidade para se vingar, como alguém aqui colocou como sendo a política certa, essa postura também virá por parte dos bandidos, gerando uma violência cuja vítima maior é a população inocente, é a população do entorno. Porque quando se entra numa comunidade para fazer a vingança da morte do policial, a bala perdida atinge crianças, adolescentes, mulheres, pessoas que passam na comunidade igualmente. E vice-versa. Na mesma medida em que, quando reagem os bandidos para matar o policial, ocorre da mesma forma. Nós não podemos aceitar as coisas que aconteceram na semana passada no Rio de Janeiro, quando jovens de classe média invadem um ônibus, ou pessoas de classe média, independente da idade, invadem um ônibus para localizar jovens com determinadas características para poder bater, para poder... isto, sim, é a situação do caos na sociedade e que não serve nem à polícia e nem à população, nem à juventude. E nós queremos, portanto, um novo debate que possa ser capaz de interditar esse tipo de comportamento. Por isso, uma nova polícia, não contra a polícia militar ou contra a polícia civil. Porque quando nós discutimos com a polícia civil diz: eu quero uma nova forma de organização da polícia civil, onde não apenas os delegados possam exercer a função de comando. Quando se discute com a polícia militar,
a Polícia Militar também faz uma grande crítica à forma como é exercido o poder dentro da Polícia Militar, pelos coronéis, pelos oficiais, de forma violenta contra os cabos e contra os praças, soldados, portanto, né? E até os sargentos, que são a base primeira da oficialidade da polícia. Então, o que é preciso se discutir não é que a polícia não tem hierarquia, nem tem algum tipo de controle, de disciplina, mas sim que ela seja capaz de ser uma polícia cidadã e uma polícia justa com ela própria, onde os policiais civis e militares tenham as mesmas oportunidades de crescimento dentro da profissão e de exercício de forma correta e com direitos para o exercício de sua profissão. Então, nesse sentido, nós somos aliados da Polícia Civil e da Polícia Militar. Eu não assumo a carapuça de não ser aliada da Polícia Militar, porque uma das primeiras greves que pude, como estudante, ainda no período da ditadura militar, apoiar na cidade de Salvador, foi a greve da Polícia Militar, que naquele período, inclusive, deixou mortos, deixou policiais na cadeira de roda, porque a ditadura não aceitou aquele tipo de manifestação. E hoje, na democracia, a polícia faz greve. Mas nós precisamos discutir de que forma faz a greve, de que maneira se comporta a polícia na greve, porque também, senão, seremos injustos com a sociedade. Só a polícia, e a polícia não pode fazer greve armada, e a polícia não pode fazer greve encapuçada. É preciso discutir uma forma de organização que dê ao policial o mesmo direito que tem um cidadão civil e que também é punido durante o período da greve. Então, acho que é isso que nós precisamos, uma sociedade em que todos possam ter direitos iguais e direitos equilibradamente exercidos de forma correta. O defensor, doutor André, quer falar? Estou com o som aqui? Tá, sim. É só para concluir essa sua colocação muito precisa, senadora, dentro dessa questão que atinge a todos nós, da violência que se abate sobre o país. Eu lembro um episódio que aí envolve um pouco a nossa instituição Defensoria, que aconteceu no Rio de Janeiro, né? Dentro dessa ideia de intolerância contra os mais pobres, contra negros, né? Foi o que aconteceu no Rio há um mês atrás. A polícia, como regra geral, fazia abordagens, né, de ônibus, de veículos vindo de determinadas localidades do Rio, para evitar que esses jovens frequentassem as praias do Rio de Janeiro durante o domingo, por exemplo. A Defensoria, exatamente, o que fez lá? Devido à situação, diz assim, uma situação absolutamente difícil, que é a polícia chegar a impedir que um jovem morador de uma comunidade carente do Rio pudesse frequentar. Entrou com ação na Justiça e o Judiciário do Rio de Janeiro deu uma liminar impedindo que a polícia fizesse as abordagens, né, obstaculizando que essas pessoas fossem às praias. E aí o que aconteceu? Evidentemente que a polícia tinha que cumprir a ordem judicial, e aí, num domingo, no outro final de semana, aconteceu os arrastões no Rio de Janeiro. Por causa desse episódio em que houve aquelas cenas, que eram cenas horríveis na televisão, de praias lotadas, superlotadas, e aquelas pessoas, aqueles menores ali, um ou outro, muitos ali assaltando, roubando, enfim. A Defensoria Pública do Rio de Janeiro pagou um preço muito alto. Foi criticada ferozmente em redes sociais, a defensora pública, mas foi objeto de ataques, de grandes ofensas por parte de rede social, em virtude disso, de chegar e dizer, olha, prisão nesse país aqui, ou em flagrante de ato infracional, ou por ordem judicial. Não há hipótese de você impedir quem quer que seja de se movimentar. O Estado que, né, procure,
da segurança pública, botar o policiamento ostensivo nas praias para evitar isso, apenas isso. Eu agradeço enormemente essa contribuição. Nós voltaremos a buscá-la de alguma forma. Já temos tratado também, trouxemos aqui outros policiais, inclusive representantes da Polícia Militar e da Polícia Civil, e vamos continuar travando esse debate até o encerramento dos nossos trabalhos no nosso relatório, contemplando sugestões a respeito disso. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião. Loutinho.